noite, a paz do Senhor novamente. Toda vez que subir aqui tem que falar a paz para a gente receber, amém? Amém. Essa palavra já foi trazida pela nossa irmã Fernanda. Na verdade, para a leitura deste momento, eu vou trazer Mateus capítulo 12. E quando os irmãos se sentarem, eu vou ler a palavra que Deus tem me dado. Mateus capítulo 12. Amém. O versículo, irmãos, é a partir do 46, do 46 ao 50. A família de Jesus, amém? Amém. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Amém. Diga para o seu irmão: você faz a vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Aqui, irmã de Deus, você faz a vontade de Deus? Então você é minha irmã. Vocês são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe e o meu pai. Amém? Podem se sentar. Vamos para uma aplicação, um exemplo da Bíblia, de que forma, no Antigo Testamento isso foi trazido. A palavra que Deus tem me dado, repetiu ela de diferentes formas, foi 1 Samuel capítulo 18, eu gostaria que todos abrissem. Uma palavra muito interessante, também poucos versículos. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 17. Inclusive ontem estava no culto no lar, que me deixou muito feliz. E sem querer a irmã abriu essa passagem e leu essa passagem, né? Ela leu exatamente essa, capítulo 18, a partir do versículo 17. Eu estava aqui com a minha palavra e Fernanda leu a minha palavra. Amém? Diz assim: pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha. Irmão, só um minutinho que eu acho que eu realmente dei errado, só um instantinho. A minha bateu. Oi? A minha bateu com essa fala. Minha Versículo, também. É, mas não é essa não. Em nome de Cristo Jesus, talvez eu não ache aqui, mas eu gostaria que os irmãos se concentrassem, que o Espírito Santo vai trazer para mim no momento oportuno. Amém? Amém. A palavra de Deus diz, mas deixa aí em Samuel que eu vou achar o versículo, tá? Que fala sobre Saul tentar matar Davi. É porque essa é uma das oportunidades em que Saul tenta matar Davi, mas não foi a única. Em vários momentos, Saul planejou matar a Davi. Em um desses momentos, quem entra nessa situação é justamente Jonatas. Irmãos, vocês se lembram da história de Davi? Davi foi ungido pelo profeta Samuel para que ele fosse rei e para que ele reinasse no lugar de Saul. E Saul começou a ter muitos ciúmes, muita inveja de Davi. Só que Davi, irmãos, foi ungido por Deus. E a palavra vai dizer que em um desses momentos, Saul está tão irado com Davi que ele, no seu coração, planeja matar Davi. E a palavra vai dizer que neste momento Jonatas se levanta. E quando ele se levanta, irmãos, ele diz para Saul, para o seu pai, ele diz: pai, permita que Davi venha adorar em Jerusalém, permita que Davi esteja em Jerusalém para adorar. E infelizmente Saul não entende dessa forma e ele inclusive joga uma lança contra seu filho Jonatas, prestes a machucá-lo, porque ele não entendia, ele não queria aceitar que a unção estava sobre Davi. Inclusive eu creio que aqui
eu achei. Acho que é o 19. 19 não. É o 19 mesmo, né? 19. É, 19. É o 19. Não é 18, não, 19. É, porque tem o 18 e tem o 19. As duas vezes que Saul tenta matar, né? No É. 19 vocês acharam aí o versículo? Sim, 8, né? E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança na parede. Então fugiu Saul e escapou. No versículo 4 vai dizer assim, ó irmãos. Na verdade é o versículo, capítulo 19, a partir do versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar alto, e esconde-te, e sairei eu, e estarei à mão de meu pai, no campo em que estiveres. E eu falarei de ti ao meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. E aí Jonatas fala com Saul, e fica muito claro para Jonatas que o desejo de Saul, por inveja e ciúmes, era matar Davi. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, quantas vezes nós temos confronto na nossa família? Porque às vezes nós temos a visão espiritual, Deus mostrou, deu visão espiritual, né, sobre unção, sobre o desejo de Deus, sobre a direção de Deus, mas infelizmente nem todos têm a mesma visão espiritual que Deus dá, nem todos estão conectados ao Espírito do mesmo jeito. Então quantas vezes existem discórdias de soluções familiares, porque você entende a visão espiritual que Deus está dando, enquanto seu irmão de sangue, sua irmã de sangue, seu pai, sua mãe talvez não entendam. E isso é um problema, porque Jonatas, por exemplo, tenta alertar, né, o seu pai. Ele tenta alertar o seu pai sobre essa unção, mas o seu pai não lhe dá ouvidos. Ele faz a jogar uma lança. Ainda não é essa, né, a palavra, mas eu vou encontrar e depois eu trago para os irmãos a palavra, né, realmente que o Senhor Ele realmente dá. Eu acabei de achar, mas eu não vou ler, porque eu já contei a história. Mas quem quiser ver depois, está em 1 Samuel, né, a partir do versículo 30. Né, e ele joga essa lança contra Jonatas para o ferir. E Jonatas, ele vê a cólera e a ira de Saul. E aqui, irmãos, quando a gente traz para o Novo Testamento, lá em Jesus, ele está dizendo assim, não é que Jesus estava menosprezando seu pai, não é que Jesus estava menosprezando sua mãe e seus irmãos. Às vezes a gente na leitura acha que é menosprezo à família, e não é. Deus ama a família. Deus ama a estrutura familiar. Se ele não amasse, ele não teria constituído a família. Mas o que ele quer dizer ali para os seus discípulos, para as pessoas que estão ouvindo, é que mais importante do que o laço de sangue é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos compreender que, embora esteja marido e mulher, se um não quer servir ao Senhor, sirva você. Embora esteja irmão e irmã, se o irmão ou a irmã não quer servir na família, sirva você, porque fazer a vontade de Deus agrada mais a Ele do que seguir um laço de sangue. E a palavra de Deus diz aqui, com tudo que está sendo, né, falado por meio do Espírito Santo, que nós precisamos fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Se isso for desagradar um irmão, uma irmã, laço de sangue, desagrade, mas faça a vontade do Senhor. Se for desagradar alguém da sua família, ainda assim desagrade, mas a palavra de Deus diz: é melhor que eu agrade a Deus, porque eu não vim para agradar aos homens. Nós fomos criados para agradar ao Senhor. E Deus tem falado ainda muito essa semana com algumas pessoas sobre o dizer não, irmãos. Nós precisamos aprender a dizer não, especialmente na criação dos filhos, especialmente para os membros da família, porque a palavra de Deus diz que, infelizmente, Davi não disse não para Absalão, o filho dele. Todas as vezes que Absalão queria alguma coisa, ele dizia sim.
E às vezes você está dizendo sim para tudo. Você diz sim para tudo que seu cônjuge pede. Você diz sim para tudo que as pessoas pedem ao seu redor. Mas será que esse sim que você está dando está conforme a palavra de Deus? Está conforme a vontade de Deus? Né? Porque por falta de correção, o filho, né, de Davi ficou desejando tanto o lugar de Davi, chegou a ocupar o trono, né, porque Davi não se posicionou, não corrigia, mas tudo que o menino queria, ele dava. E ele cresceu acostumado a receber de tudo. E quando cresceu dessa forma, desejou, como eu falei, o trono do pai. E a palavra de Deus diz que isso terminou muito mal, porque diante da rebeldia de Absalão, ele acabou sendo morto em batalha, em guerra. E houve uma grande divisão na família. E o Senhor essa semana tem tratado de divisão na família. Nós não podemos deixar a nossa casa dividida, a não ser que seja para fazer a vontade de Deus. Porque para fazer a vontade do Pai, o laço de sangue não pode ser determinante. Nós precisamos reconhecer, assim como Jonatas reconheceu, né, que nós precisamos reconhecer a unção de Deus sobre as pessoas, o cuidado de Deus, a revelação de Deus e aquilo que Ele deseja para nós. E o que fica aqui é, será que Jonatas teve uma boa postura em não seguir o pai no intento de matar Davi? Ou vocês acham que nós precisamos seguir os nossos familiares de forma cega? Né? Isso já foi respondido aqui no culto. Nós não precisamos seguir de forma cega os nossos, né, pais, os nossos familiares, os nossos irmãos de sangue, se isso for desagradar a Deus. Porque é melhor agradar a Deus do que desagradar, né, os homens. Com os homens sem conserto. Com Deus também mediante o arrependimento. Mas o Senhor diz na Bíblia que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, se você tiver que escolher em seguir a vontade de Deus ou seguir algum membro da sua família, vocês vão escolher o quê? Seguir a vontade de Deus. Vamos falar bem alto. Seguir a vontade de Deus. Seguir a vontade de Deus. Sigam a vontade de Deus. Porque, para finalizar e encerrar essa pregação, quando Jesus diz isso, Ele está dizendo que nós somos membros de um reino, né, o reino dos céus. No reino dos céus, todos nós temos um vínculo, que é um vínculo mais forte do que o vínculo de sangue, que é o vínculo de estar debaixo da vontade de Deus. Então, não é desmerecendo, continuem amando seus familiares, continuem buscando a salvação deles, pedindo perdão pelos pecados deles, continuem exortando, cuidando, tratando, amando, mas se você tiver que fazer uma escolha para obedecer a Deus, para seguir aquilo que Deus tem dito, ainda que haja ira na outra pessoa, ainda que talvez ela queira te machucar, ainda que ela te machuque talvez porque o pai joga a lança contra o próprio filho, ainda assim, façam a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. E ela sim gera os frutos e as bênçãos que nós precisamos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.